Meditando a palavra do Senhor. Meditando a palavra do Senhor. Meditando a palavra com o Padre Wenderson Nascimento. Aqui em tua presença, Senhor, é bom estarmos aqui em tua presença. Bom dia, amado irmão, bom dia, amada irmã. Sejam bem-vindos a mais um podcast Meditando a Palavra. Neste sábado, 21 de setembro, nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor. Hoje a igreja festeja São Mateus Apóstolo. Mateus era um cobrador de impostos que, a convite de Jesus, largou sua profissão e mudou o rumo de sua vida. Passou a fazer parte dos primeiros discípulos dele. Seu nome consta nas 4 listas que apresentam o elenco dos apóstolos. A ele se atribui a redação de um dos 4 evangelhos. Seu exemplo nos motiva a perseverar no seguimento de Jesus Cristo e na prática do amor fraterno. Hoje, meus irmãos, nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13 e o Salmo responsorial 18, 19a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Vamos preparando o nosso coração para acolher a palavra, esta palavra que nos transforma, esta palavra que nos molda e nos faz cada vez mais estar a serviço e no seguimento de Jesus Cristo. Que esta mesma palavra nos ilumine nossos passos e nossos caminhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Mateus, chamado também de Levi, era cobrador de impostos. Estava, portanto, a serviço dos ocupantes romanos, razão pela qual era mal visto e desprezado pelos doutores da lei e pelos fariseus. Ou seja, como pode uma pessoa de sua própria terra trabalhar para estrangeiros, para aqueles que estão neste momento possuindo o seu país, o seu território, trabalhar em favor a essas pessoas que os desprezam? Então, os cobradores de impostos eram muito mal vistos diante dos mestres da lei e dos fariseus. Agora, algo interessante foi ele que, no entanto, enquanto exercia sua profissão, Jesus o chamou: siga-me. E a adesão foi assim, imediata. Isso é belíssimo. A Mateus é atribuída a redação de um dos 4 evangelhos.
Antes, em aramaico, o Evangelho de Mateus, tal qual o possuímos hoje, escrito em grego, sofreu influência de Marcos e de Lucas. Conservou, porém, sua fisionomia própria. É o Evangelho do Reino dos Céus, do cumprimento em Cristo da antiga aliança. O Evangelho do Sermão da Montanha e da Igreja, a respeito do apostolado de Mateus e das circunstâncias de sua morte ou martírio, não há comprovações suficientes e confiáveis. Por isso, peçamos a intercessão de São Mateus Apóstolo, para que nos ajude a estarmos prontos quando Jesus chamar também, né? Quando Jesus nos chama, porque a resposta nós damos, mas é Ele que chama, é Cristo que chama. Por isso, quando Jesus chamar, que nós também estejamos prontos para dar o nosso sim ao Senhor. Vamos agora meditar o Salmo Responsorial 18, 19a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Até já. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Salmo 18, 19a. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Quero agradecer aqui a participação de todos vocês. Nosso muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Quero mandar um abraço também para o pessoal que está enviando mensagem para a gente lá no YouTube, lá na nossa página do podcast. Muito obrigado. A Nazaré Silva, ela pede oração pela sua família, pelo trabalho, também pela saúde física e mental. Estamos rezando por você, viu? Nazaré Silva. Também quero mandar abraço para a Pati Carmo Freitas. Também quero enviar uma mensagem, deixa eu ver, um abraço aqui para todos vocês que nos enviam mensagem constantemente aqui. A Sheila, que também envia mensagem para nós. Obrigado, Sheila. Diomar, obrigado, Diomar, pelas mensagens. Muito bem, gente. Chegamos ao final do nosso podcast. Quero agradecer a cada um de vocês.
e continue conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Mateus, desça sobre vós a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Meditando a palavra, 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 a palavra do Senhor. Meditando a palavra com Padre Wenderson Nascimento.